Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Você pode acompanhar no telão ali também, Provérbios 4, 18. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Eu não sei se foi nessa semana que passou ou na anterior, ali na sala, eu não sei se foi na sala de apoio, se foi no Conexão Cesaré. Às vezes os conteúdos eles se misturam, mas nós falamos um pouco a respeito desse versículo, e eu senti no coração, nessa manhã de carnaval, falar um pouco, trazer um pouco mais de reflexão nesse versículo, nesse provérbio, que é muito rico. Ele traz uma comparação muito interessante com a nossa vida, com o processo da estrada, da jornada da fé. Eu quero compartilhar com vocês, amém? Acharam aí? Provérbios 4,18 diz assim: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Vamos ler juntos? A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, porque Tu és um Deus que tem prazer em se revelar a nós. Tu tens prazer em dirigir a nossa vida, Senhor, e eu oro para que a Tua palavra nessa manhã ela dê direção para nós, Senhor. Que a Tua palavra ela nos ensine, que a Tua palavra ela traga transformações definitivas, relevantes na nossa jornada, Senhor, que o Teu Espírito traga vida a essa mensagem, e assim nós possamos ser cheios de Ti, Senhor, porque esse é o nosso desejo. Nós temos fome de Ti, temos sede de Ti, e somente a Tua palavra pode saciar, Deus, o anseio da nossa alma, a fome que habita o nosso coração. Por isso, Senhor, fala a cada vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: você tem uma estrada. Você está na estrada. Amém? Amém, querido? Você tem uma estrada. Eu ia fazer uma piadinha. Tipo o Edmilson. Só você que estiver vendo a gente aí. Eu falo assim: você não é Uber, mas você tem uma estrada. Amém? Todos nós temos uma estrada. A Bíblia diz que a estrada em que caminham as pessoas direitas, numa outra versão diz que a vereda dos justos, essa tradução aqui na linguagem de hoje. Portanto, trazendo aqui para o contexto já do Novo Testamento, a vereda do justo, ou seja, de todo aquele que está em Cristo, de todo aquele que foi justificado por causa da obra de Cristo, a Bíblia diz que estes têm uma estrada, e essa estrada é como a luz da aurora. Então aqui o provérbio ele traz uma comparação com o fenômeno do dia, né? Então a nossa estrada é comparada à luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Quando eu leio esse versículo e essa verdade, isso fala muito no meu coração, porque eu entendo que nós somos chamados para andar na luz. Afinal, a vereda do justo, ou o caminho das pessoas direitas, é como a luz da aurora. Portanto, o nosso chamado é andar em direção à luz. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa vocação. Amém?
pessoas perguntam, qual é a minha vocação? Né? Ou qual é o meu chamado? Aqui está uma boa resposta aqui. Fala, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Aqui está uma boa resposta para aqueles que perguntam para si mesmos, qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Eu diria para você, queridos, a sua vocação, o seu chamado, a sua estrada é andar na luz. Foi para isso que Deus nos chamou. E por isso a nossa estrada é como a luz da aurora, que brilha a cada vez mais. Então o fato de nós estarmos em Cristo, quem aqui está em Cristo? Quem aqui está numa relação verdadeira com Jesus? Amém? Essa é a ideia de nós termos uma relação com Deus através de Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que um movimento aconteceu nas nossas vidas. O fato de nós estarmos em Cristo revela que algo aconteceu, ou um movimento aconteceu, algo no mundo espiritual aconteceu comigo e com você. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Amém? Esse versículo revela claramente que se nós estamos em Cristo, algo aconteceu na nossa vida. A Bíblia diz que nós fomos tirados das trevas e fomos transportados para a luz. Amém? Nós fomos tirados da escravidão do pecado e levados à liberdade em Cristo. Ou seja, houve um movimento das trevas para a luz. Esse é um movimento básico que acontece na nossa vida. E Paulo diz: agradeçam com alegria, porque hoje vocês estão participando daquilo que Deus guardou no seu reino de luz. Então essa é a nossa estrada. A nossa estrada é em direção à luz de Cristo. E este é o nosso destino, essa é a nossa vocação, este é o nosso chamado. É para lá que nós estamos indo. Então, se te perguntarem para onde você está indo, você diz: eu estou indo para a luz. Amém? Eu estou indo em direção à minha vocação, ao meu chamado. E linkando aqui com 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, é um versículo que nós já passamos por ele algumas vezes. 2 Coríntios 5:17. Aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre sermos uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então aqui Paulo ele faz também essa comparação, essa afirmação de que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Numa outra versão, é uma nova pessoa. Portanto, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Agora eu queria que vocês pensassem comigo sobre a aurora. A aurora não é a vizinha. Eu tinha uma vizinha chamada Aurora. Podia ser também, né? A aurora é o momento do dia, né? O momento da aurora é o momento onde o sol ele nasce. E nesse momento, o que está acontecendo? O que está ficando para trás? O que é velho na aurora? Hã? O que é velho na aurora, queridos? As trevas, a escuridão, a noite. Amém? Então quando Paulo está dizendo aquele que está em Cristo é uma nova criatura,
associada à ideia de que a nossa estrada é como a luz da aurora, Paulo está dizendo o seguinte: aquele que está em Cristo, as coisas velhas ficam para trás. Portanto, o que ficou para trás? A noite, as trevas, a escuridão, porque agora raiou o dia, brilhou a luz de Deus. A aurora, ela separa ou ela divide esses dois momentos do dia. E a nossa aurora espiritual também separa dois momentos da nossa vida: a noite do dia, ou a escuridão da luz. Então, quando Cristo nasceu na nossa vida, o sol da justiça, quando Ele começou a raiar no nosso dia, a Bíblia está dizendo que as trevas, a escuridão, a noite, começou a ficar para trás. Fala para o teu irmão: tua noite começou a ficar para trás. Amém? Agora olha de novo para ele. Fala com fé. Amém? Declara na vida dele isso de novo. A tua noite começou a ficar para trás. Essa é uma boa oração, não é, galera? Essa é uma afirmação poderosa. É algo que você pode falar para o teu irmão. Amém? A tua noite, Sandrinha, ficou para trás. A tua noite ficou para trás. Essa é a ideia de Deus. Quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas, elas vão ficar para trás. Por quê? Porque o sol nasceu. E agora o sol vai tomar conta do cenário. E todas as trevas, ou toda a escuridão que um dia habitou a nossa vida, vai ficando para trás. Assim como a aurora é um processo, amém? O sol não nasce e pula lá para o meio-dia. O sol não nasce e se coloca no alto das nossas cabeças. Não, o sol nasce, ele vai se colocando nesse lugar. Há um tempo, há um processo. E assim também na nossa vida. O importante é que se nós estamos em Cristo, então nós sabemos que o sol da justiça brilha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que somos, sobre tudo que temos. E este processo da aurora, ela vai se colocando sobre a nossa vida. O sol da justiça vai se pondo sobre o nosso céu e vai iluminando a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, que a tua noite fique cada vez mais para trás. À medida em que avançamos nessa estrada, porque essa é a estrada do justo, aquele que foi justificado está andando nessa estrada como a aurora. À medida então que eu avanço nessa estrada, eu vou me afastando da escuridão e eu vou me aproximando da luz. O importante é, não pare de caminhar, não pare de se mover. Continue andando a estrada proposta por Deus. Continue correndo a corrida que Deus chamou eu e você para nós corrermos, porque quanto mais eu avanço, mais a noite fica para trás e mais o sol se coloca sobre a tua vida. Então nós precisamos avançar nessa estrada. Isso significa que quanto mais eu avanço, menor é a influência das trevas sobre a minha vida e maior é o poder da luz. Na prática é isso. Se eu estou avançando em direção à luz, eu já não sofro tanta influência da escuridão. As trevas vão passando, elas já não me alcançam mais, elas já não me influenciam mais, porque eu estou mergulhando na luz de Deus. Fala para o teu irmão: onde há luz, não pode haver trevas. Não pode haver trevas. Quer acabar com a escuridão da sua vida? Acende a luz. Fala para o teu irmão: quer acabar com a escuridão da sua vida? Acende a luz. Acende a luz. Parece algo tão simples, né? Se você entra no ambiente escuro, o que você faz? Se você
quiser dar uma topada no dedinho, se você não quer trupicar em alguma coisa, você acende a luz, porque uma vez que a luz se acende, as trevas se dissipam. Então a luz de Cristo, ela precisa brilhar em nós. Essa é a luz da aurora. A luz da aurora, ela vai se colocando sobre a nossa vida, a ponto de as trevas já não existirem mais. Talvez nas primeiras horas do raiar do dia, ainda exista névoa, ainda exista uma certa, como é que fala? Penumbra. Londofóbico. Ainda exista, né? Nas primeiras minutos do dia, nas primeiras, talvez horas do dia, ainda as coisas não estão tão claras. O sol já está lá, ele já está brilhando, mas ainda há uma certa escuridão. Mas à medida que o sol ele vai subindo, tudo vai ficando mais claro. E assim é a nossa vida. Aqueles que avançam nessa estrada, aqueles que não desistem, aqueles que não param no acostamento, aqueles que não são vítimas ou terceirizam a sua jornada espiritual, ou não se responsabilizam pela sua vida espiritual, eles avançam, eles caminham, eles dizem: eu estou em Cristo e eu vou caminhar nessa caminhada, nessa jornada, eu não vou sair desse caminho, eu não vou deixar que os meus pés vacilem nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a minha vocação, esse é o meu chamado, eu quero andar na luz. Esses avançam. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Fala para o teu irmão aí, chega de conversinha. Chega de conversinha. E começa a andar. Começa a andar. Calma essa parte. Chega de conversinha. Assuma a responsabilidade pela tua jornada. Entenda a sua natureza, entenda a sua vocação e vá, caminhe, porque o sol ele já nasceu e ele quer se colocar no lugar mais alto da tua vida, dissipando ali todas as trevas ou tudo aquilo que pode te impedir de caminhar. Na prática, isso significa uma transição na nossa natureza. Nós fomos tirados das trevas e fomos levados para a luz. A Bíblia diz que nós éramos filhos da perdição e agora nós somos o quê? Filhos da luz, ou filhos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos o quê? Amigos de Deus. Tudo mudou na nossa vida. Aquele que é nascido de Deus, ele tem uma mudança completa no seu estilo de vida. Por quê? Porque antes eu vivia como na noite, eu vivia cercado por escuridão, por trevas, eu estava mergulhado nesse ambiente, eu estava influenciado por esse ambiente, mas eu fui tirado desse lugar e agora a luz de Cristo brilha sobre mim, então eu deixei de ser um ser das trevas. Quem já foi um ser das trevas aqui? Eu já fui. A Bíblia diz que nós estávamos lá, né? Mas Paulo diz: alegram-se, porque hoje nós estamos na luz. Então hoje nós somos seres da luz, filhos amados de Deus, justificados, perdoados, redimidos, somos libertos da escuridão. Portanto, isso deve afetar completamente o nosso estilo de vida. Agora eu ando como filho de Deus. Agora eu ando como um filho da luz, amado, redimido, perdoado. Tudo mudou. Essa mudança, ela é fruto, ela é evidência da minha salvação. Ela é evidência de que eu nasci de novo. Ela é evidência de que eu estou em Cristo. As pessoas veem que eu estou em Cristo pelas minhas obras. Percebem que algo mudou, percebem que algo aconteceu, houve uma mudança radical na minha natureza. E o que é mais lindo nisso é que essa mudança ela não vem através de regrinhas. Ou seja, a mudança da nossa vida não vem porque agora você recebeu um livrinho de regrinhas. Isso pode, isso não pode. Ou coisa mais sem graça.
A mudança da nossa vida, ela vem por causa de uma nova natureza que nós recebemos e uma nova consciência. Por isso nós mudamos. Nós mudamos porque nós entendemos quem somos. Nós mudamos porque agora somos influenciados pelo Espírito e não mais pela carne. Nós mudamos porque nós tivemos uma completa renovação da nossa mente. É por isso que eu mudo. Não é por causa de um monte de regras e de normas que me dão a partir do momento que eu viro crente. A transformação genuína é aquela que vem de dentro para fora. O Espírito Santo me convence da verdade. Por causa desse convencimento eu vou transformando a minha vida. Eu vou aprendendo a andar como alguém que agora está na luz. Faz sentido para vocês, queridos? Dá para o teu irmão assim: Deus quer clarear as coisas para você. Coisas para nós. Se Deus está na luz, se Deus é luz, Ele quer clarear as coisas para você. Então não é. Quando você sai de um ambiente escuro e você dá na luz, o que acontece? Dá o quê? Dá um... fecha o olho, abre de novo. Outro dia eu fui arrumar o LED verde ali do jardim, estava piscando. Eu fiquei lá, olhando para aquele negócio, tentando arrumar. Depois, todo mundo que eu olhava estava piscando verde. Nossa, que estranho, né? E demorou aquela luz verde, puxar o olho, dar um tempo. Assim é a nossa jornada. Nós estávamos nas trevas e estamos agora em direção à luz. Queridos, acredite, Deus quer clarear as coisas para você. Deus tem prazer em que você ande seguro. Deus tem prazer em que você ande firme, enxergando as coisas. É horrível quando nós não enxergamos e nós ficamos tateando, tentando encontrar o caminho e não sabemos exatamente para que lado a gente vai. Eu não creio que o nosso Deus, Ele tem prazer nisso. Uma vez eu fiz um curso de bombeiro. Quem já fez curso de bombeiro? Galera, em São Paulo, trabalhava numa multinacional, empresa grande, e tinha brigada de incêndio. Eu não sei porquê, eu acho que era do gazelão, meio altão, né? Uma escada de incêndio. E você vai fazer parte da brigada de incêndio. Tá bom. Fui lá fazer o curso da brigada de incêndio. Muito legal, né, gente? Nossa, aí estamos lá, várias ações, aprendi isso, aprendi aquilo. Aí chegou um momento que nós tínhamos que aprender a andar na casa de fumaça. Quem já andou na casa de fumaça? É muito novo. É uma casa, lógico, tem uma porta de entrada e uma porta de saída. E lá dentro é um labirinto. Tem obstáculos no caminho, você tem que passar por cima de coisas, tem que agachar, subir, se arrastar. É muito louco. E aí eles te levam. Você anda primeiro ali sem nada, para você ter mais ou menos uma noção do que te espera lá dentro. Depois, galera, taca fumaça. Aquela fumaça preta, né? Fumaça de incêndio mesmo. E aí você tem que entrar ali e sair do outro lado. Galera. E é a loucurada. Ele entrava ali, você vai complicando, você vai chutando as coisas na frente, você rola do lado, né? Tem uns que não saem, dá claustrofobia. Aí o bombeiro tem bombeiro lá dentro, né? Fica ali, se você emboscar num canto lá, ele vai te orientando, mas você tem que fazer esse caminho. Eu não creio que Deus quer colocar você numa casa de fumaça. Amém, queridos? Esse não é o caráter do nosso Deus. Deus é bom. E Deus, Ele se revela a todos aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então, à medida que eu avanço na estrada da aurora, à medida que eu vou em
direção a Cristo, Ele vai se revelando a mim, porque Ele quer clarear as coisas para nós. Ele não quer dificultar as coisas, Ele quer que você tenha clareza, Ele quer que você tenha entendimento, Ele quer que você perceba tudo de forma clara, para que você possa viver uma vida agradável a Deus. Lá em Filipenses capítulo 3, versos 15 e 16, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre nos versículos anteriores, sobre avançar, porque eu não acho que eu já alcancei, mas eu continuo avançando, eu continuo correndo a corrida proposta, porque eu quero chegar e alcançar o prêmio, né, da minha jornada. Então ele vem falando sobre isso, sobre avançar, sobre continuar na estrada da aurora, sobre ir em direção à luz. E aí ele fala no versículo 15, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Então Paulo está falando que, olha, todos nós que somos maduros, devemos pensar dessa forma, ou seja, devemos avançar, devemos continuar a corrida, devemos ter a mente de Cristo. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, olha que lindo isso. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Paulo está dizendo, olha, queridos, nós que somos maduros, nós estamos nessa estrada aqui. Nós que somos maduros, caminhamos nessa direção. A nossa vida não tem cinza. Ou é preto ou é branco. Não tem meio termo. Quem é maduro está caminhando na luz. E é para lá que eu vou. Quer me seguir? Vem atrás de mim. Está comigo? Vem comigo. Anda do meu lado, porque é para lá que eu estou indo. Mas eu acho lindo aqui porque Paulo ele entende que alguns ali ainda não tinham esse entendimento. Não estava claro ainda para alguns ali na comunidade de Filipos, aqueles irmãos da igreja de Filipos, ainda não amadureceram. Eles ainda estavam, o sol estava ainda raiando, o sol está raiando. E ainda existia um pouco dessa palavra que eu não encontrei outra, penumbra. Ainda tinha muita névoa, algumas pessoas ainda estavam começando a enxergar melhor as coisas, então elas não tinham a mesma maneira de pensar, elas estavam ainda confusas, elas ainda tinham um estilo de vida estranho para aqueles que estão em Cristo, hábitos estranhos para aqueles que ainda estão caminhando com Cristo, as trevas ainda estavam próximas e presentes na vida desses. Então Paulo fala assim, olha, se vocês ainda não pensam como a gente, se vocês ainda têm dúvidas, fiquem tranquilos. Tá, porque irmão, você tem dúvidas? Você ainda tem dúvidas sobre muitas coisas? Fica tranquilo, Deus vai tornar as coisas claras para você. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Se você está em Cristo, se a tua estrada é a estrada da aurora, ainda que você tenha dúvidas, ainda que você não tenha clareza sobre muitas coisas, não se preocupe, porque se você está na estrada proposta por Deus, nessa jornada, Deus vai tornar clara todas as coisas. Então você vai começar a entender a vontade de Deus. E muito do teu estilo de vida, de coisas passadas, de paradigmas que você trouxe contigo, de cultura, de entendimento do mundo, ele vai ficando para trás porque você vai sendo renovado e Deus vai fazendo ficar claro a vontade dele. E assim você poder aprumar a sua vida na jornada. Amém, queridos? Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Deixe ser transformado. Para as coisas ficarem claras, você precisa deixar Deus transformar você.
Romanos 12, 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. De quem que Paulo está falando? Ele está falando daqueles que não estão na estrada da aurora. Ele está falando com aqueles que ainda estão na noite, que ainda estão em trevas. Amém? Paulo está dizendo: não, galera, o sol raiou, a luz brilhou, nós não temos mais nada com as trevas, nós não temos mais nada com a escuridão, nós estamos agora andando em direção à luz. Então Paulo está dizendo: não vivam como essas pessoas, isso não é mais referência para vocês. Aí Paulo diz: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então Paulo está dizendo: olha, aquele estilo de vida não é mais para vocês, vocês precisam deixar Deus transformar a mente de vocês, a maneira de vocês pensarem. Deixa Deus clarear as coisas na tua vida. Porque conceitos que talvez você esteja trazendo, ideias que você esteja trazendo, filosofias que você esteja trazendo, talvez elas não funcionem, não esteja alinhado com aquilo que Deus tem para você. Então você precisa de uma renovação do teu entendimento, porque se você não renovar, você jamais vai experimentar a vontade de Deus. Porque Paulo diz: se você não viver mais como vivem as pessoas do mundo, e você deixar Deus se transformar pela renovação da sua mente, aí, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, quanto mais eu sou transformado na minha mentalidade, quanto mais a mente de Cristo está sendo formada em mim, mais eu vou conhecendo a vontade de Deus. E quanto mais eu conheço a vontade de Deus, mais eu alinho a minha vida àquilo que Deus revelou na sua palavra. Amém, queridos? Isso é um processo, isso é uma busca. Tem pessoas mais esclarecidas, tem pessoas que ainda estão começando a sua jornada, mas eu oro e eu descanso em Deus, porque eu sei que Deus vai tornar as coisas claras para todos que o buscam verdadeiramente. Amém, queridos? Então eu oro para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós deixemos que Ele transforme a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, ver a si mesmo, para nós passarmos a ver a nossa vida como Deus vê, para nós termos os pensamentos que Deus tem sobre nós, para nós alinharmos nosso coração ao coração de Deus. E quanto mais eu caminho nessa estrada, quanto mais eu avanço, mais as coisas vão ficando claras para mim. E daí que vem uma mudança de estilo de vida, porque eu tenho uma nova natureza, uma nova consciência. A consciência é formada através da informação que eu recebo. Então, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, mais a minha consciência vai sendo moldada, e eu passo a viver uma vida através de uma nova consciência, uma consciência de filho de Deus, uma consciência de filho da luz. Então, há coisas que não cabem mais na minha vida, há coisas que não fazem mais parte da minha vida, da minha natureza, há coisas que não fazem mais parte da vontade de Deus para mim. Então eu vou sendo transformado, naturalmente transformado, ou sobrenaturalmente transformado pela obra do Espírito na minha vida. O Espírito Santo é o agente transformador. Serginho, mas como é que vai ser essa parada? Quem vai promover essa transformação na minha vida? É o Espírito Santo. Fala para o teu irmão, é o Espírito Santo. Ele é o agente transformador. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, que nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Ele agora é aquele que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. É Deus em nós, é Deus trabalhando em nós. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque Ele quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E à medida que Ele vai nos convencendo, Ele vai nos transformando. E a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos transformar é a palavra de Deus. Então são dois elementos fundamentais na vida de um cristão: relacionamento com o Espírito Santo e relacionamento com a palavra. A palavra revelada de Deus. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Nessa estrada da aurora, nessa estrada do justo, no caminho do justo, a palavra, ela é lâmpada que ilumina essa jornada. Serginho, as coisas não estão muito claras. Você precisa iluminar a jornada. Você precisa acender uma lâmpada. Você precisa de uma lanterna. Amém? Eu sei que é uma ilustração um pouco pop, que a palavra de Deus não é uma lanterna. É mais um raio laser. Mas essa é a ideia. Então eu estou na estrada dos justos, eu sei qual a direção eu devo seguir, eu sei que é para lá porque o Espírito me convenceu disso e porque eu estou vendo irmãos mais maduros que eu indo para aquela direção. Então é para lá que eu devo ir, essa é a minha referência. Mas se não está muito claro, queridos, abra a palavra. Comece a ler a palavra, comece a conhecer as Escrituras, porque ela vai iluminando os teus passos, ela vai te guiando, vai te dando uma direção. Você vai saber o que Deus pensa, quem Deus é. Você vai começar a conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, e assim as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, e isso tudo vai enchendo a tua vida, vai enchendo o teu ser, vai te dando fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, e então você vai caminhando seguro, firme, sendo guiado pelo Espírito e dirigido pela palavra. O Espírito Santo te pega na mão e te leva nessa jornada, e a palavra vai iluminando o teu caminho, até que seja mais claro, mais claro, mais claro. Queridos, eu oro em nome de Jesus, para que a vontade de Deus seja tão clara para você como o sol que brilha ao meio-dia. Sabe aquele dia que você sai de casa e você fala, nossa, tem um sol para cada um hoje? Às vezes eu falo lá em casa, às vezes eu saio fora do jardim e eu falo, nossa, está o sol no Ceará. Sol que queima, aquele sol forte. Queridos, eu oro em nome de Jesus, eu oro para que assim seja a vontade de Deus na tua vida. Clara como o sol que brilha ao meio-dia. Sabe, não há sombra, não há dúvida, Ele está lá brilhando, está sobre você, o sol da justiça brilha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre o teu futuro, sobre todas as áreas da tua vida. O sol da justiça está brilhando e você está seguro porque você está claro para você. Pode estar difícil, mas está claro para você. Pode estar, muitas vezes, a jornada pode estar, como nós cantamos ali, o mar se enfureceu. Mas o que aconteceu naquela música? O mar se enfureceu e tenho que temer, né? Porque eu sei que me amas. Difícil é o caminhar. Às vezes é difícil caminhar, às vezes o mar enlouqueceu. Cresceu demais, as ondas estão demais, mas está claro para você. Você está seguro, você sabe o que está acontecendo, você não está perdido, você não está correndo atrás do rabo, você não está dando cabeçada porque você continua nas trevas e você não sabe o que tem direção. Não, Deus tem prazer, Ele quer clarear as coisas para nós. Então, amados, eu oro nesse domingo de carnaval. Eu oro para que a tua vida seja como uma estrada da aurora. Eu oro para que você caminhe na certeza de que o sol nasceu e ele vai se colocar sobre a tua vida. Eu oro para que você tenha clareza sobre quem Deus é. Eu oro para que todo engano caia da sua vida. Eu oro para que você não fique mais
mais preso a paradigmas do mundo, a ideias do mundo, a conceitos do mundo, a conversinhas do mundo. Eu oro para que você seja fortalecido pela palavra de Deus, pela verdade que nos liberta. E assim, a tua jornada seja segura, como filho da luz, como filho de Deus, você vence, porque foi para isso que você nasceu. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu para ser um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eu te louvo por essa manhã, por cada vida que está aqui, Senhor. Cada um deles são tão preciosos para Ti. A Bíblia diz que o Senhor nos amou de uma maneira tão especial, e eu posso sentir o Teu amor aqui nessa manhã, Senhor. O Teu amor, Ele nos constrange. O Teu amor, Ele entra em nós de uma maneira tão profunda. E eu quero Te agradecer pela forma como o Senhor nos amou, porque nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós estávamos escravos ali, Senhor, e merecíamos isso, porque o Teu próprio diz que o salário do pecado é a morte. Então era isso que nós merecíamos, mas o Teu amor, Ele pensou diferente. E o Teu amor nos alcançou com graça e com misericórdia. Por causa do Teu amor, o sol raiou. Por causa do Teu amor, nós que estávamos em trevas há muito tempo, que não víamos luz, claridade em nada, de repente o sol da justiça raiou. E os nossos olhos se abriram e nós passamos a ver que há uma esperança, que há um futuro para nós. E uma nova estrada se abriu. Ah, Senhor, como eu Te agradeço, porque uma nova estrada se abriu na nossa vida. Nós estávamos emperrados, empacados, não nos movíamos, estávamos presos em correntes, em grilhões, e de repente o Teu sol raiou, e uma estrada se abriu, uma estrada do justo, a vereda do justo, e hoje eu posso caminhar por essa estrada seguro, em direção à Tua luz. Ah, Senhor, clareia as coisas para nós, clareia a nossa vida, Jesus. Que a Tua luz brilhe sobre nós, que a Tua luz brilhe sobre todas as famílias dessa comunidade, Senhor. Ah, Deus, se alguns ainda estão confusos, se muitos ainda são imaturos na sua fé, se muitos ainda estão influenciados pela escuridão, Senhor, eu sei que o Teu Espírito é poderoso para continuar a obra que o Senhor começou. Porque Tu disseste, a obra que eu comecei eu vou terminar. E eu sei, Deus, que o Teu Espírito está trabalhando nas nossas vidas. E eu sei que o Teu Espírito vai nos guiar em toda a verdade, vai clarear a nossa jornada. Senhor, clareia o entendimento, Deus, muda a nossa consciência, transforma a nossa maneira de pensar, muda a nossa mentalidade, Senhor, faz uma revolução, quebra os paradigmas que nos aprisionam, transforma e nos dá a mente de Cristo, Senhor, para que possamos avançar nessa estrada, até que o dia seja claro, até que o sol esteja posto sobre as nossas cabeças, até o dia em que seremos como Jesus. Faz essa obra em nós, Senhor, te peço nessa manhã. Transforma a nossa vida e nos guia nessa estrada
Em nome de Jesus.